Meus amados, boa noite a todos. Que alegria poder ter esse encontro com vocês aqui. Eu fico aqui numa alegria tremenda quando vocês começam a entrar, né? Eu fico vendo cada rostinho, cada irmão, cada irmã. Isso parece que me fortalece, me dá um novo ânimo, uma nova esperança. Estou vendo cada um de vocês aqui. Alguns não mostram o rosto, mas não tem problema. Eu sei que a pessoa está aqui, né? Não há problema, não. Mas eu fico muito contente. Estou vendo a irmã Eliene, que já é a segunda vez que ela entra conosco. Isso é maravilhoso. Na noite de hoje, irmãos, eu gostaria de falar sobre um profeta. E um profeta muito curioso, muito diferente esse profeta. Eu queria ler com vocês hoje o profeta Abacuque. Eu vou dar um tempinho para vocês procurarem, porque eu sei que é um livro não muito fácil de ser achado, de ser encontrado, né? Porque é um profeta menor, né? Não porque o seu conteúdo seja menos relevante, né? Mas são apenas 3 capítulos. Enquanto você localiza aí, eu vou aguardar. Abacuque, nós vamos ler o máximo de versículos possíveis, tá bom? O máximo de versículos possíveis. Então você vai procurando aí, vai localizando. E algumas curiosidades sobre Abacuque, né? Abacuque significa abraço. Você sabia disso? Abacuque significa abraço. E eu tenho certeza que uma das coisas que você mais gostaria de fazer hoje seria dar um abraço num irmão, numa irmã, e falar glória a Deus. Eu acho que seria esse o seu maior desejo diante dessa reclusão que nós estamos vivendo nesse período. Então, o nome dele significa abraço. Ele escreveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. É o período no qual ele escreveu, onde tem essa profecia aqui tão diferente, né? Esse livro profético tão diferente. E eu queria ler com vocês inicialmente dos versos de 1 a 4. Todos já acharam, né? Localizaram. Versos de 1 a 4. Eu vou ler na versão NVI, na NVI que eu estou hoje usando. Diz assim a palavra: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus Cristo, na exposição que nós faremos agora. Essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, como eu falei para vocês, o nome dele significa abraço. Sua profecia é muito diferente, porque o profeta Abacuque, ele não faz, nesse texto, nem uma profecia preditiva. O que é isso, pastor? Aquela profecia que você diz o que vai acontecer. Não é isso que ele faz. Ele também não vai confrontar nenhuma autoridade, nenhum rei aqui, ninguém, nenhum magistrado. Mas o que ele faz aqui é justamente uma queixa diante de Deus. Ele é, na verdade, um profeta que eu chamaria de um profeta questionador. É o profeta que não tem medo de indagar, de perguntar, de abrir seu coração para Deus, de fazer perguntas sobre assuntos que ele não está entendendo perfeitamente o porquê daquela situação. É isso que está acontecendo aqui. Então, eu não sei se você, na sua vida, você já fez alguma pergunta assim a Deus. Deus, por que o Senhor não resolve esse problema de uma vez para mim, Pai? Deus, por que
as coisas continuam a acontecer de tal forma e aparentemente o Senhor não se move, o Senhor não faz nada. Senhor, não estou entendendo tanta maldade nesse mundo. Parece que aquele que é mais frágil, ele é sempre enganado e o outro prevalece. Senhor, não estou entendendo. E é isso justamente que Abacuque faz. Ele faz aquelas perguntas verdadeiras, sinceras, que nem sempre a gente tem muita coragem de fazer a Deus. Por isso, eu chamaria Abacuque de um profeta, que ele é, acima de tudo, questionador, mas ele também é um profeta extremamente consciente dos males, dos problemas que atingem o seu período histórico, a sociedade na qual ele vivia. Ele é alguém que entende dos problemas do seu país. Ele estava ali falando, vivendo a realidade, acompanhando tudo o que ocorria em Judá. E ele se perguntava, por que, meu Deus, que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo e aparentemente o Senhor não pune essa gente? Eu tenho certeza que todos que aqui estão já fizeram a mesma pergunta, ainda que não tenham verbalizado, mas perguntaram lá no íntimo, né? Na sua alma, no seu interior, perguntaram isso a Deus ou à própria consciência. Isso, na verdade, é o que nós chamaríamos de uma teodiceia. Já ouviu essa palavra, teodiceia? Teodiceia é quando você procura, através de uma argumentação lógica, provar, mostrar que Deus ele é justo, apesar de todas as coisas que acontecem no mundo. Seria uma resposta lúcida a uma indagação que todo mundo se faz. Por que, sendo Deus tão bom, como a gente lê na Bíblia, existe tanta maldade no mundo? Essa é a indagação desse homem chamado Abacuque. E aí, o texto vai dizer que ele apresenta, em primeiro lugar, a Deus a sua queixa. Ele é alguém que está na mais profunda crise. Ele está em crise diante de Deus, ele está se perguntando. Só que eu não consigo ver em Abacuque aquela pessoa que está disposta a romper com Deus, a abandonar Deus porque ele não entende o que está acontecendo. Não. Por isso eu já expliquei para vocês que existe uma diferença entre murmuração e também o quê? Lamentação. A murmuração é quando alguém começa a reclamar e está completamente desanimado e vai largar Deus. Já a lamentação, não. É quando você pergunta a Deus e fala, meu Deus, por quê? Sendo o Senhor tão poderoso, podendo o Senhor agir, por que não agiu? O que está acontecendo? Então, isso é lamentação. Lamentação é própria de todo aquele que é crente. Diante das lutas da vida, diante dos problemas do mundo, ele se questiona, ele pergunta a Deus o que está acontecendo. E aí, a gente observa que o profeta, ele vai e pergunta a Deus, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Existem alguns momentos que, aparentemente, Deus se ausenta, Deus se esconde, aparentemente. Por quê? Porque ele não nos responde, nem intervém da maneira tão célere, tão rápida, como nós gostaríamos que ele agisse. Ele se demora um pouco na nossa compreensão, a gente não entende por que Deus está agindo como está. E ele fala, o Senhor vai deixar que a sociedade continue como está, que Judá continue na idolatria, na violência, na maldade, na perversidade. Essas são as perguntas que ele faz a Deus. E o pior de tudo é que ele não era alguém alienado. Quando a gente é alienado, quando a gente não consegue perceber as mazelas do mundo, quando a gente não tem essa facilidade de perceber, é diferente. Mas quando você vê, quando você percebe, quando você nota, você fica por demais angustiado, agoniado
com tudo aquilo que se passa à sua volta. E é justamente isso que o profeta ele percebe. E aí, depois de apresentar a Deus a sua queixa, sabe o que vai acontecer? Veja comigo a partir do versículo de número 5. Veja comigo. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Eu estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia, menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem-se das cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra, e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. O que está acontecendo aqui, irmãos? Está se perguntando, pastor, não entendi nada. Me ajuda aí, pastor. Eu vou explicar para você. Depois que Abacuque faz sua queixa, Deus fala com Abacuque. Só que a resposta de Deus para Abacuque aumenta ainda mais a crise vivida por esse profeta. É quando você recebe aquela resposta que você não gostaria da parte de Deus. Você fala, eu não estou entendendo mais nada. Como o Senhor, diante da maldade, da perversidade e até mesmo da idolatria de Judá, o Senhor, em vez de intervir e fazer uma outra coisa, o Senhor traz um outro povo. Os babilônios, que são piores do que o nosso povo, são mais perversos, são maus, são idólatras. E o Senhor traz essa gente para poder punir o seu povo, o povo de Judá. Como assim, Deus? Sabe o que aconteceu aqui? A crise dele ainda aumentou. A crise do profeta se tornou ainda maior, porque na teologia, na maneira desse homem Abacuque pensar sobre Deus, ele não consegue conceber que Deus vai trazer um povo ímpio para punir o seu próprio povo. Mas só que na pedagogia de Deus, Deus tem os seus caminhos de nos trazer de volta a Ele. Na pedagogia de Deus, Deus nos ensina de uma maneira surpreendente. Nós não podemos limitar a ação de Deus por mais que nós não compreendamos aquilo que Ele está fazendo. É justamente isso que o profeta está vivendo agora. Se ele já estava em crise, a crise aumenta porque ele não está entendendo o porquê de Deus agir como Deus está agindo, trazendo um povo ainda pior, mais violento, para exercer juízo sobre ele. Irmãos, às vezes acontece isso na nossa vida pessoal. Às vezes Deus traz um chefe que vem pegar no nosso pé. Às vezes ele traz um superior, traz alguém para mandar e que é profundamente vil, perverso, cruel. E você fala, meu Deus, se a coisa já estava difícil, agora chegou uma circunstância ainda mais crítica. É isso que está acontecendo com o profeta aqui. Ele não está entendendo o que Deus está realizando. E aí, quando chega no versículo de número 12, olha só o que o texto diz para nós. Senhor, tu não és desde a eternidade. Olha, Senhor, tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo.
Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? O profeta está perguntando a Deus porque ele não está entendendo o agir de Deus no processo histórico. E aí, eu digo a você uma coisa muito importante. Essa luta também era uma luta entre deuses. Os deuses dos babilônios e também o Deus de Israel. E ele está dizendo, se o Senhor agir assim, é como se o nosso Deus, que é o Senhor, estivesse perdendo essa luta. E aí o texto continua a nos dizer, porque ficas calado enquanto os ímpios devoram, os quais são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém? O inimigo puxa todos os anzóis, apanha-os com sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Aqui até o versículo 16, uma coisa importante. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo assim, Senhor, esse povo é muito mau, e é através da maldade que eles executam, que eles têm uma vida regalada, eles têm todas as coisas, e eles oferecem a sua divindade, eles acreditam em outro Deus, e eles têm uma vida com todo conforto, é o que diz o versículo de número 16. Eu não estou entendendo por que os maus prosperam. Eu não estou compreendendo como esse povo tão cruel, parece que nada acontece com eles e eles só têm êxito. E aí eu pergunto a você nesta noite, você nunca se fez essa pergunta? Você nunca se perguntou como pessoas perversas conseguem prosperar e você não? Como os ímpios crescem e aparentemente nada de ruim acontece com eles? Essas são perguntas que nós nos fazemos. E é justamente isso que o profeta está vivendo no seu próprio coração, uma profunda e grande crise interior diante dos seus questionamentos. Primeiro, por ver tanta maldade no mundo. Depois, porque perguntou a Deus e Deus traz como resposta que ele vai enviar uma nação ainda mais perversa para corrigir, ajudar. Olha como estava a cabeça dele, como também em alguns momentos fica a nossa cabeça e o nosso coração diante de questões que nós não temos explicação perfeita. E aí, meus irmãos, o texto diz assim, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ele está perguntando coisas legítimas. Mas aí ele toma uma postura, ele toma uma atitude. E essa atitude que ele toma é maravilhosa. Ele diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Agora ele chega à seguinte conclusão. O meu Deus é o Deus de verdade. Eu não sei o que ele está fazendo, não estou compreendendo perfeitamente. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou ficar de sentinela. Eu vou ficar aguardando o que ele vai executar. Porque eu sei no Deus em que eu creio. Eu sei quem é ele. E aí ele resolve fazer isso. E aí o texto vai dizer para nós no versículo seguinte, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Mais uma vez, ele agora... Então o Senhor me respondeu. Veja qual foi a resposta do Senhor a ele. Veja que os nossos questionamentos, eles são recebidos por Deus. Quando nós fazemos perguntas a Deus,
quando o nosso coração se abre diante de Deus em verdade, em sinceridade e fé, o Senhor também traz a sua resposta. E aí, olha o que o texto diz: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Parece que ele está dizendo assim, olha, coloca no outdoor, coloca com letras garrafais, para que todos possam entender o que eu vou dizer agora. E aí o texto diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ou seja, o profeta está dizendo que o seu contato com Deus aqui e aquela sua resposta não era só a ação de Deus para aquele tempo, para aquele momento, mas também apontava. Nas profecias, ele fala conosco para agora, existe um cumprimento imediato, mas também existe um cumprimento mais à frente. E aqui ele fala que é no tempo do fim. E veja o que diz aqui: ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ele está dizendo, no tempo certo, eu vou fazer, eu mesmo vou fazer o que eu tenho que fazer na história. Aguarde, espere. Escreva: o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons. Olha só, o ímpio, ele se envaidece, ele está envaidecido. Está vendo? E os seus desejos não são os melhores. A gente tem visto isso perto de nós, não tem? A gente tem visto esse tipo de gente nos dias atuais. Gente que se envaidece, gente que não tem bons desejos, bons sentimentos, mas que sempre executam mal. Eu não quero falar de política nesta noite, mas vocês já perceberam que até mesmo há corrupção num momento como o nosso, de tamanhas mortes, pessoas fazendo coisas horríveis, sem se dar conta, ou sem querer se dar conta, que há tanto sofrimento por conta do Covid-19. É de assustar, mas a maldade humana chega a esse ponto. E não pense você que Deus não vai punir, não pense você que Deus não vai agir. Deus é um Deus de um amor tremendo, maravilhoso, mas ele também pune a maldade humana. Abacuque poderia ficar certo disso. E eu digo a você nesta noite, você também pode ficar certo disso. Deus vai punir. E aí o texto diz assim para nós, veja comigo. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Capítulo 2, versículo 4. Esse versículo é o versículo chave desse texto, irmãos. Esse versículo teve um profundo impacto sobre a vida do reformador Martinho Lutero. Esse versículo fala uma coisa muito importante. Ele fala que aqueles que são de Deus, o justo ou os justos, eles são pessoas que permanecem, que perseveram, que são fiéis a Deus para um tempo mau, para um tempo cruel, para uma sociedade pervertida. Os justos são a grande resposta de Deus. Eles são os luzeiros para esse mundo. Então, nós que somos, pela misericórdia de Deus, pela sua graça, justificados em Cristo, nós somos que o nosso papel ele é importante e ele é significativo nesses dias, porque nós somos um diferencial num mundo tão pervertido como o nosso, num mundo tão corrupto. Deus tem os seus para que a sociedade seja temperada, para que a sociedade tenha um norte profundo. A nossa vida tem que denunciar essas, e que um dia o Deus que é justo, ele vai punir toda a maldade. E o texto prossegue a nos dizer: o ímpio é arrogante, não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Não é assim?
Gente rica que ainda está se locupletando com o dinheiro público, com o erário público, e diz mais ainda: apanha para si todas as nações. Sabe o que é isso? O imperialismo. O desejo de ter o domínio total, geral, um domínio sobre todas as nações possíveis. Era assim, nunca ficam saciados, eles querem mais. E ajunta para si todos os povos. A ganância é o que ele está dizendo aqui para nós. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa a bens roubados. Você conhece gente assim? O noticiário cansa de nos transmitir ações da Polícia Federal no noticiário, onde pessoas que vivem dessa forma, elas acabam sendo presas e enriquecem mediante extorsão. Olha, parece que a gente está vendo aqui o cenário atual do Brasil e, por que não dizer, do mundo. E aí, a pergunta: até quando isto continuará assim? Não se levantarão, de repente, os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer, perdão? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. E agora vem mais um ai. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Olha só quanta coisa, hein? Gente que enriquece através de atitudes assim, lucros injustos. E tem gente que não se dá conta dessa maldade. Para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, e envergonhando a sua própria casa, e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Mais um ai. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Aqui é mais uma advertência, tá bom, gente? Ele está dizendo, olha, ai daquele que edifica uma cidade com sangue, uma advertência contra a violência. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o povo, e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ele está falando para nós que vai chegar um tempo, que é o nosso tempo aqui, profeticamente falando, em que o conhecimento do Senhor seria disseminado, espalhado. E as pessoas estão tendo oportunidade, através das nossas vidas, das pregações, do nosso testemunho, de ter acesso ao conhecimento do Senhor. Não tem desculpa para nenhum deles. E aí o texto continua nos dizendo assim: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez, ou seja, embebedando alguém para que possa ver a sua nudez, a sua intimidade. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Ou seja, Deus está denunciando aqui que ele não se agrada quando uma violência é desenvolvida contra uma outra nação. O Líbano não era o povo do Senhor, mas ele condena a atitude dos babilônios contra o Líbano. Ele fala também sobre a matança desmedida de animais. Tudo isso, Deus diz que se desagrada. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor?
ou um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. O que ele está dizendo para a gente, irmãos? Ele está falando contra a idolatria que aquele povo estava cometendo. Judá estava pecando de maneira idolátrica, e da mesma maneira também os babilônios, os caldeus, cometiam o mesmo tipo de pecado. E aí no versículo 19, aí daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Sabe o que ele está dizendo para nós? Que os homens constroem ídolos, mas os ídolos não têm poder, não têm eficácia para ajudar o homem em nada. Nos momentos de solidão, de desespero, da doença e da morte, os ídolos nada podem fazer. Hoje talvez você me diga, mas pastor, nós não temos ídolos hoje assim, nós não somos idólatras, mas existem ídolos mais sutis, que são os ídolos do coração. Por exemplo, o dinheiro, a fama, o poder, o sexo, são ídolos que fascinam o ser humano, que mexem conosco, e a gente precisa estar muito consciente de que essas seduções, elas, no final de tudo, podem levar à derrocada das nossas vidas, à destruição das nossas vidas, porque um pecado vai conduzindo a outro pecado até o caos se instalar. E aí, meus irmãos, ele faz uma diferença aqui. Ele fala que o Senhor, porém, olha só que coisa interessante, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Ele é Deus, ele reina, ele é o Criador dos céus e da terra. E aí, quando a gente pensa que a história acabou, vem um momento profundamente bonito, que é justamente a oração de Abacuque, uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada, uma oração na qual ele demonstra que, apesar de muitas coisas ele não compreender até então, ele não se demovia de maneira alguma de confiar em Deus e de acreditar em Deus. Ele acreditava que Deus, ao seu tempo, Deus executaria justiça, que Deus sabia melhor do que ele o que estava fazendo na história. E, por vezes, é o que eu preciso pensar também em relação à minha própria vida. Eu preciso entender que Deus sabe melhor do que eu os caminhos que Ele quer conduzir à minha história. Eu não devo me rebelar contra Deus, nem ficar triste com Deus, mas compreender que os seus caminhos, os seus desígnios são os melhores para a minha própria vida. E aí, no capítulo 3, a oração do profeta Abacuque, uma confissão. A confissão de um profeta que entrou na mais profunda crise, que questionou Deus, que dialogou com Deus, que teve resposta de Deus. Veja o que ele diz. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante de ti dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, Senhor, age outra vez como o Senhor agiu no passado. Ah, Senhor, age, mas lembra-te de nós com misericórdia. Porque se o Senhor agir com justiça, nós estamos maus, porque nós merecemos punição. Mas se o Senhor agir com misericórdia, se o Senhor contemplar o seu povo e olhar para nós e colocar o seu coração na nossa miséria, na nossa dor, no nosso sofrimento, tudo será diferente. E aí ele vai falar, eu vou ler para vocês para a gente finalizar. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra.
Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam diante dele. Doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Eram com os rios que estavas irado, Senhor. Era com os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, mediste muitas flechas. Fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas. Diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra e com indignação. Pisoteaste as nações, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste, da cabeça aos pés. Com as tuas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e meu íntimo se estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Irmãos, aqui o que ele está dizendo? Ele está lembrando todos os feitos de Deus na história do povo do Antigo Testamento. Ele está mostrando a ação poderosa de Deus sobre a natureza. Até mesmo a natureza sendo usada por Deus para executar os seus desígnios. Ele está mostrando que o Deus que Abacuque acreditava, o Deus de Judá, era o Deus criador dos céus e da terra. Era o Deus poderoso. Era o Deus que executava na terra tudo aquilo que ele tensionava fazer. E ninguém poderia detê-lo. Até a natureza cumpria os seus intentos. Por isso, irmãos, nada foge ao controle de Deus. Nem as ações malvadas de homens na sociedade, nem mesmo uma pandemia como essa, aparentemente tão perversa e longe de todo controle. Tudo isso está no controle de Deus, diante de Deus. Deus é quem controla todas as coisas. E no versículo 13, ele nos diz assim, voltando ao versículo 13, ele diz: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. O ungido aqui é o Messias, o teu ungido. E aí, queridos, depois dessa crise toda, eu estou resumindo para que os irmãos possam entender toda a história, porque senão fica complicado para que vocês entendam se eu falar só na semana que vem o restante. Mas, finalizando, eu queria que vocês entendessem que o drama de Abacuque é o drama do homem do século XXI. As perguntas de Abacuque são as mesmas perguntas que você faz e também que eu faço. Como aqueles que carregam o nome do Senhor fazem tanta maldade e Deus não age? E por que Deus levanta os ímpios para executar juízo contra o seu próprio povo? Onde está Deus nisso tudo? Esse texto é um texto para fazer com que eu e você nós entendamos que a vontade de Deus é soberana e que, aparentemente, as coisas podem até parecer fora de controle, mas todas as coisas estão dentro da soberania de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Ele está executando algo extraordinário nesses dias. A gente que não consegue ver
porque Deus vai nos mostrando progressivamente, passo a passo, os seus desígnios e os seus propósitos. E aí, o profeta vai dizer, finalizando a sua oração, ele diz assim: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ele sabia que Deus, finalmente, executaria juízo também contra a própria nação perversa que foi usada por Deus para punir Judá. Deus daria punição também a esse povo, porque esse povo era igualmente perverso e malvado. Povo que saía matança, povo que destruía florestas, destruía animais, matava animais. Deus também daria punição àquele povo. E aí o texto diz, versículo 17, isso até faz parte de um cântico muito bonito: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. E aí o texto finaliza: para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Nós sabemos muito pouco sobre o profeta Abacuque. A Bíblia não fala muita coisa sobre ele. O que nós sabemos está nesse texto aqui. Sabemos que o seu nome significa abraço. Entendemos que ele é um profeta questionador. Que ele é aquele que, quando recebe a resposta de Deus, entra numa crise ainda maior. Mas, no segundo momento, ele resolve ficar de sentinela, esperando confiantemente naquilo que Deus iria fazer. E nesta noite eu queria convidar você também a acreditar que Deus tem o prumo na história. Ele sabe o que está fazendo na minha vida e na sua vida. A pedagogia de Deus nem sempre é muito bem entendida por nós. Como Deus levanta alguém pior do que nós para nos corrigir, para nos ensinar lições. Eu tenho certeza que na minha vida, Deus levantou pessoas com essa finalidade. Eu tenho certeza que na sua vida também, você deve ter vivido momentos assim, da mesma forma. Mas o próprio Deus diz que todas as coisas, que todas as circunstâncias, tudo na face da terra, redunda em algo. 8, versículo 28 nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que você ama a Deus. Eu tenho certeza que você é justo. E o justo, como diz aqui no texto, no versículo 4, o justo viverá pela sua fidelidade. Com outra versão, pela fé. Nós somos os luzeiros neste mundo, nós somos os instrumentos de Deus nesse mundo para executar a transformação que esse mundo precisa vivenciar. A nossa vida é um discurso que fala muito alto, que brada, para que as pessoas perversas e ímpias possam corrigir os seus caminhos e a sua postura. Por isso, o seu papel, o meu papel, são papéis profundamente significativos. E, por fim, a partir do verso 17, o profeta diz algo maravilhoso. Ele está dizendo, olha, eu creio tanto em Deus, eu confio tanto nele, que ainda que falte alimentos, ainda que a crise venha e se instale, ainda que todas as coisas fujam à normalidade, aquilo que eu poderia esperar, mas eu confio que Deus está controlando todas as coisas e que eu vou me alegrar nele, eu vou celebrar o seu nome, eu vou exultar no seu nome. E é ele mesmo que é soberano e que me fortalece. Ele é a minha força e ele faz com que os meus pés
assim como de um animal que sobe uma montanha difícil e consegue andar até com velocidade numa montanha íngreme, da mesma forma o Senhor faz comigo. Da mesma forma o Senhor age na minha vida. E eu vou a lugares altos, porque Deus está comigo. E você também irá caminhar, porque Deus está com você. É Ele quem faz com que os nossos pés andem em lugares altos. E a minha vida, e a sua vida, e a vida do povo de Israel no Antigo Testamento, a vida dos irmãos no Novo Testamento, é, de fato, um exemplo claro do que Deus faz com pessoas frágeis, débeis, mas que confiam estritamente nele. Pessoas que abriram o coração para Deus e vivem as crises da vida, em meio aos questionamentos e às dificuldades do tempo presente. Que você possa se abrigar nele e encontrar força nele e cantar louvores apesar de todas as dificuldades vividas por mim e por você nestes dias, neste tempo tão complicado, tão complexo que nós estamos vivendo. E não creia que Deus está demorando a agir, não. Deus vai agir na hora certa. E todos aqueles que cometem maldade, eles serão punidos. Mas os justos, eles florescerão, eles permanecerão fortalecidos por Deus, mantendo sua confiança e sua esperança nele. Que Deus abençoe a todos nós, rica e copiosamente.